Nós separamos para a instrução desse dia um trecho do livro Atos. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas escrituras no capítulo 2. A passagem é bastante conhecida, é a descida do Espírito Santo, que é chamado aí pelos evangélicos, né? E o tradutor colocou dessa maneira como título. A instrução é bastante interessante. Nós vamos fazer uma leitura introdutória da parte inicial e interessa-nos a palavra de Pedro, a partir do versículo 14, a parte interpretativa, mas tudo traz instrução, tudo é riquíssimo nas Escrituras quando nós estamos animados para o aprendizado. Que Deus possa abençoar a todos nós, nos conceder um bom entendimento e espírito para todos. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento forte, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são eles os galileus, esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam surpresos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? Mas havia alguns que zombavam e diziam: eles estão bêbados. Então, essa leitura introdutória aqui é o famoso dia de Pentecostes, né, que era uma das festas dos judeus. E nesse dia estavam os apóstolos reunidos em determinado lugar, tudo mostra que estavam numa casa, e de repente veio do céu um som de um vento, como um vento de uma tempestade, e encheu aquela casa onde eles estavam ali. E eles viram, pela visão do Espírito, né, todos nós temos dons que Deus utiliza no tempo devido para poder instruir, para poder mostrar a sua presença gloriosa. E eles então viram com os olhos da alma línguas repartidas como que de fogo, que pousaram sobre cada um deles.
E então eles começaram a falar noutras línguas. E foi aqui dessa passagem que surgiu a história da tal da língua estranha, que são coisas distintas. Porque nós vemos no decorrer aqui do texto, né, veja o versículo 6, por exemplo, que se diz que quando aquele vento entrou na casa e fez aquele ruído estranho, ajuntou-se ali uma multidão de pessoas e todos estavam confusos, porque eles ouviam os apóstolos falar na língua do seu país, na sua própria língua. Então, o fenômeno de Pentecostes não tem nada a ver com língua estranha. Essa zoeira que se fala aí nas igrejas ditas pentecostais, que ninguém sabe o que é. Dizem que o sujeito está orando em mistério, que edifica ele e tal. Mas a igreja mesmo, que precisa ser edificada, fica a ver navios. Porque ninguém entende nada que o sujeito fala. Paulo conviveu com essa história de língua estranha, porque havia isso lá na igreja de Corinto, onde tinha todo tipo de manifestações ali, de espíritos. Então havia lá um espírito que falava numa língua enrolada. Não era essa língua que os apóstolos estão falando, não. Isso é uma coisa distinta. Eles tomaram o nome de Pentecostes para falar que fala em língua estranha, mas não é língua estranha, é língua estrangeira. Então, eles acharam de estranho naquele fenômeno ali que estava acontecendo, porque os galileus, os apóstolos, né, eles não tinham instrução. Não eram homens viajados, que tinham conhecimento de línguas, mas eles falavam na língua das pessoas que estavam ali. E pela descrição, nós vemos que havia muito tipo de gente, pessoas de vários lugares, vários países. E cada um ouvia eles falar do Deus de Israel na língua pátria do seu país. Esse é o fenômeno de Pentecostes. O falar em línguas estrangeiras não quer dizer que é uma língua esquisita, estranha. Aquele problema que Paulo conviveu lá na igreja de Corinto, que na verdade é o Espírito que manifesta na igreja dita pentecostal, onde ninguém interpreta o que o sujeito fala. E isso Paulo disse, olha, esse Espírito que fala essa língua enrolada, se não tiver intérprete, não serve para nada o que ele fala. Porque não é a língua que o sujeito fala que interessa, é o que ele fala. Então, se alguém fala em língua esquisita, alguém tem que interpretar, dizer o que ele está dizendo para saber se o espírito que está ali é de cima ou de baixo. Porque o maligno fala também línguas. Nós sabemos disso. Né? Fala língua enrolada. E tem quem interprete. Então, é fácil de nós entendermos a confusão que se formou nessa história de falar em línguas estranhas. É fácil. Então, o que acontece nas igrejas pentecostais não tem nada a ver com o dia de Pentecostes, quando os apóstolos falaram em línguas estrangeiras. Isso está bem claro aqui na introdução do capítulo 2, entre os versículos 1 e 13. Então, alguns ali zombavam daquilo. A maioria ficava tudo impressionada, a maioria ficava impressionada com aqueles homens falando em várias línguas, de diversas pessoas que estavam ali. Mas havia alguns que diziam, olha, esse pessoal está bêbado. Então o apóstolo Pedro, que era o mais velho deles, ele pôs-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse, homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas o que está acontecendo aqui foi predito pelo profeta Joel. Então, veja que os apóstolos, eles já tinham recebido instrução. Os judeus tinham conhecimento das Escrituras. Mas eles tinham sido instruídos sobre os acontecimentos. E Joel fala muito sobre o período
do fim do mundo. Fala muito. E Pedro diz, olha, o que está acontecendo aqui é o que profetizou Joel. Então, naquele momento, abria-se as janelas dos céus para que o Espírito pudesse descer sobre os homens. E os anjos pudessem, no dizer das Escrituras, subirem e descer dos céus. Como se houvesse aberto um canal de comunicação entre a dimensão invisível e a dimensão visível, que é o lugar onde nós habitamos. Por isso não é estranho quando se fala que alguém tem contato, às vezes, com o mundo invisível. Porque é por esses dons. Não precisa estar numa igreja para ter dons. Nessa ou naquela denominação, ou sinagoga. Não. Se a alma é uma alma de Deus, se é uma alma que está envolvida já com o pensamento de Deus, ela tem dons. E pode agir em vários departamentos da vida universal. E fazer sinais, com certeza. Mas tudo isso, para a igreja, é escândalo, é coisa de Satanás, aquela velha ladainha que a gente já conhece desde os tempos antigos. E não mudou, tá? Continua do mesmo jeito. Então, o apóstolo Pedro ele começa assim, dizendo da palavra de Joel: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. Ele está falando aqui de Joel, capítulo 2, a partir do versículo 28. Você pode conferir na sua casa, nas escrituras do Antigo Testamento, nos escritos. Os vossos velhos sonharão sonhos. Então, estas coisas que começaram lá no Pentecostes, elas já estavam postas. Eu costumo dizer que o fim do mundo já começou desde lá, quando Cristo veio ao mundo. Iniciou o processo de transformação da humanidade. Esse período de 2000 anos não é nada. É um período curtíssimo em relação a toda a história da humanidade. E é o que nós temos pela frente. Período curtíssimo. E quando nós olhamos as coisas pelo ponto de vista da eternidade da alma e do seu nascimento contínuo no mundo, como seres habitantes da criação de Deus, com a finalidade de construir o futuro, então tudo faz sentido. Tudo passa a ter sentido. E naquele tempo já havia começado o processo de transformação do mundo. O Espírito já havia sido concedido. Mas o Senhor aqui, através de Joel, ele já avança nesses 2000 anos. Ele já avança para o nosso tempo, dizendo que nos últimos dias, quer dizer que aquele dia do Senhor, esse período que nós estamos começando a entrar nele agora, tudo indica que sim. Aparentemente, nunca houve no mundo um desarranjo tão grande. Eu não estou dizendo de guerra, não. As guerras virão no tempo devido, mas o desajuste no pensamento da humanidade, nos povos, né? Os países estão numa turbulência, ninguém mais se entende em torno de coisa alguma. É uma grande confusão que se instalou nos países, em todos os níveis. Isso por quê? Porque o bicho está subindo do abismo, numa linguagem bem popular. Está entrando no mundo, vai fazer uma grande desordem. Então o Espírito do Senhor estará em todo lugar. Quando ele fala que vai derramar do seu Espírito aqui sobre toda a carne, ele está aqui já, ele está falando assim, olha, eu vou derramar sobre pessoas que não estão dentro da igreja, nem das sinagogas, sobre outras pessoas, para que elas possam profetizar, para que elas possam falar da minha palavra. E o que essas pessoas vão profetizar? Sobre o reino de Deus que está chegando, sobre o juízo de Deus, a salvação que está sendo estendida a todos os povos. Então, sobre toda a carne, quando ele derrama do Espírito dele,
Ele não está falando aqui dos servos dele, que é o Israel bíblico. E nós somos esse povo, o Israel das Escrituras Sagradas, que envolve o Israel geográfico, os judeus, e envolve os demais almas que estão espalhadas no mundo. Uma vez que a descendência é espiritual, é de natureza transcendental, ela não é material, não é carnal. Tanto que há judeu que não acredita em Deus. Incrível, né? Mas não acredita em Deus. Veja o estado de degeneração da humanidade. Então nós somos esse povo, que pode-se dizer são os servos de Deus. Então, em primeiro lugar, o Espírito será derramado sobre todos, sobre os jovens, sobre os velhos. E eles terão visões, terão sonhos. E isso vem acontecendo aos poucos, mas vai se tornar uma coisa constante nesses anos vindouros. Nós vamos ouvir falar disso. E quando a gente ouvir falar, nós não temos que escandalizar, como fazem alguns. Coisa do diabo. Não, nós temos a instrução de Deus. Deus já nos instruiu sobre isso, irmãos. Estamos instruídos devidamente. Verso 18. Acompanhe comigo. Também do meu espírito eu derramarei sobre os meus servos e as minhas servas. Agora sim, ele voltou para o pessoal que serve ele dentro das igrejas, das religiões. Tal. Derramarei do meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas. Naqueles dias profetizarão, farão profecias. Sobre o quê? Sobre os acontecimentos presentes, futuros, vindouros. Essas coisas ainda não se estabeleceram plenamente. Não, há uma profecia aqui e ali. Aliás, profecia nem existe na igreja evangélica. Tudo é adivinhação. O espírito da adivinhação entrou dentro da igreja evangélica. É adivinhação. Aí o pessoal fica possuído desse espírito, fica adivinhando coisa ali, divertindo o público. É um pobre espetáculo que se faz em nome de Deus e do Espírito, que não é de cima, o Espírito ali é o Espírito de baixo. Ele faz adivinhação. Sobre profecias verdadeiramente, não tem profeta. Não tem profeta. E sobre isso a palavra de Deus já condena. Duramente a palavra de Deus condena os falsos profetas, desde os tempos do Cristo. Então nós precisamos estar atentos com isso, porque muitas coisas vão acontecer. Eu preciso estar devidamente instruído a respeito desses eventos, desses fenômenos que acontecem. E vão acontecer. Então ele derramará do seu espírito em duas situações. Sobre o povo de uma forma geral, aqueles que estão, inclusive, fora das igrejas, em todos os lugares do mundo, e sobre os seus servos e servas, que são os que estão comprometidos com as religiões. Farei aparecer prodígios em cima nos céus. Prodígios. E que prodígio ele está falando? Sinais. Coisas que vão acontecer, vão mostrar a grandiosidade desse Deus, o Deus de Israel. A grandiosidade, o seu poder maravilhoso, que não chega nem perto. O homem não sabe nem o que é isso, não tem noção. Farei sinais embaixo na terra. Sinais. O profeta Daniel fala de grandes sinais que o povo vai fazer. Claro que vai fazer milagres, vai curar gente torta, vai arrumar gente com ferida, vai expulsar demônios. O povo das Escrituras Sagradas. O povo Israel. As testemunhas de Deus. Todos esses homens juntos e mulheres idôneos certamente farão grandes sinais em todos os lugares. Deus fará através deles. É claro que é Deus que faz. Sem Deus não fazemos nada. Farei sinais embaixo na terra. Haverá um tempo de sangue, fogo, vapor de fumo. Agora ele entra aqui naquelas descrições apocalípticas, né, que a gente vê no livro do profeta João. Ele entra nessa parte aqui agora.
O sol se converterá em trevas. Esse é um período bem no finzinho, lá, do período do fim do mundo, depois dos 3 anos e meio, lá no finalzinho. Aí vamos ter aí 3, 4 meses de muitos transtornos de toda a ordem. Isso vai ser o período mais difícil da vida na Terra. O Sol se converterá em trevas, a Lua em sangue, devido à contaminação da atmosfera. Não vai acontecer nada com a Lua nem com o Sol. É só a visão que nós temos deles é que vai mudar por causa da contaminação da atmosfera, com fumaças de bomba atômica, de guerras nucleares, que vai acontecer, essas guerras vão acontecer. E sem dizer do transtorno que vai ser um asteroide que vai cair no mar, uma pedra. Vai fazer uma confusão grande, jogar água para a atmosfera, provocar grandes tempestades, vai ser uma coisa dolorosa, mas necessária para que o mal seja expurgado da terra. O mal é como uma doença, tem que ser tirado da terra, e não se tira uma doença sem a gente fazer devida operação. Os irmãos concordam? Sei, os irmãos, hoje acho que não tem mais isso, mas quando a gente era menino, dava muito furúnculo na gente, era uma ferida que dava assim na perna e tal, dos meninos, né? Hoje os antibióticos já venceram isso. Mas naquela época era uma coisa que incomodava demais, era muito comum. Então, enquanto não se cortava aquilo e esgotava, tirava aquele sangue que havia dentro daquele tumor, você não se sentia bem. Era necessário rasgar. Falando em uma linguagem bem popular e não técnica, eu não tenho nenhum conhecimento nessa área, mas era assim que funcionava. Então o mal na terra precisa ser tirado dela, e para isso é necessário um trauma. Por isso, nós viveremos um tempo de perseguição, de guerras, de fome, de pestes, transtornos de toda a ordem, que vai terminar, né, um período que vai se encerrar com a queda da pedra no oceano. Isso já é previsto no Apocalipse, os homens sabem que isso vai acontecer. Eles têm uma preocupação muito grande com isso. Então o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, quando o juízo se estabelecerá e o reino vai chegar para sempre. E acontecerá, versículo 21, eu penso que isso é uma instrução maravilhosa, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, a pessoa tem que dizer, eu creio no Senhor Deus de Israel. Eu quero ser salvo, eu e minha casa. Quero salvação para minha família, para minha mulher, para meu esposo, para meus filhos, meus pais, meus irmãos. Eu quero a salvação. Senhor, entra na nossa vida, opera com poder sobre todos nós. Nos salve. Nós precisamos tratar com o Senhor desses parâmetros, né? Porque o que vem sobre o mundo é algo terrível, terrível, que vai impactar profundamente a história. Só tem uma vez, não acontece mais. É tão grave que Jesus disse, olha, se não houvesse intercessão divina, o Senhor no finalzinho ele controla todas as coisas, não sobraria nada vivo. A vida seria extinta no planeta. Tão grave é o desajuste que os homens vão criar. São os homens que vão gerar isso, não é Deus que vai fazer nada. Os homens que criaram um mundo guiado por um sistema que é muito imperfeito, é uma casa construída sobre areia. Isso acontece em toda a civilização, quando ela está passando do estado semi-selvagem para o estado de verdadeira civilização. Isso acontece em todos os lugares do universo, onde há mundos habitados. É o processo de amadurecimento da vida, das pessoas, das almas, né, que são as pessoas vivendo. Muito bem. Acontecerá, pois, que todo aquele que invocar, que clamar pelo nome do Senhor e o fizer de coração, ele será salvo. E ele segue aqui com o seu discurso, né? Homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Olha só, um versículo só. Quanta coisa é revelado para nós. Algumas pessoas interpretam de outra forma. Mas aqui nós estamos falando de um Jesus que é homem. Não se está falando aqui
de Jesus que é Deus, como se entende aí no pensamento religioso tradicional. Amém, que sigam pensando. Mas as Escrituras não chancelam. As Escrituras não chancelam esse tipo de ideia, essa concepção. Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, feitos por quem? Por ele? Não, por Deus, que o usou para fazer as maravilhas. Então, quando o nosso povo for fazer maravilhas, as testemunhas, os profetas, tudo que acontecer, não põe na conta de quem está fazendo, não. Porque é Deus que vai usar estes servos e servas para fazer os sinais. É isso que nós entendemos aqui. Não é difícil de entender, irmãos. A este, versículo 23, que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Deus já sabia o que ia acontecer com Jesus. Queria ser morto na cruz por causa da ressurreição do mundo. Não é a ressurreição dele, não. É a ressurreição do mundo. Jesus veio trazer a verdadeira liberdade. Ele veio libertar o mundo das trevas da ignorância. E não é ignorância religiosa, é ignorância em relação às leis universais, às leis do universo. É uma coisa planetária, não tem nada a ver com igreja. É uma ciência que nós precisamos conhecer. A este Jesus prendestes, finalzinho do versículo 23, crucificastes e matastes pela mão de injustos. Mas Deus, verso 24, o ressuscitou, soltando-o das amarras da morte. Pois não era possível que ele fosse retido por ela. Esse é o ponto importante da nossa reflexão. Porque se cremos no Senhor, a morte não pode nos reter. Porque o que é a morte? É um estado de espírito. A morte nós podemos entender de duas maneiras. Primeiro, quando morre o corpo físico. Essa, todo mundo vai passar por ela, porque é o processo natural de morte do corpo, que pertence a esse mundo. É a habitação da alma. É o vaso onde a alma habita, para viver a sua experiência existencial. E depois, a morte significa quando a alma está desvinculada do contato e comunhão com o seu Criador. É esse o maior problema. Todo mundo que morre passa pela morte. Inclusive Jesus passou. O que é a morte? É um estado de espírito. Mas se cremos no Senhor, a morte não pode nos reter. Isso não se aplica só a Jesus, aplica a todos nós, que cremos no Senhor. Porque o que dizem as Escrituras em relação ao Messias? Que ele viria para ensinar os seus irmãos os caminhos da salvação. Ele viria falar para nós sobre aquilo que Deus queria revelar-nos. Essa é a missão do Cristo. Comunicar a nós a vida eterna que nós perdemos no processo criativo, quando o universo foi criado, a alma foi criada lá atrás. Não é no ventre da mamãe, não, como pensa a religião tradicional. Não tem nada demais, não. Pode seguir pensando assim quem quiser também. Vamos assim. Mas num nível mais elevado, pensamento mais profundo, de conhecimento da ciência do próprio Deus e o entendimento mais lógico das Escrituras Sagradas, de todos os seus livros, é diferente. A alma foi criada lá atrás, quando Deus criou o universo. E a própria criação perdeu a sua natureza divina, e as almas também, por causa do processo criativo. Quando iniciou-se a volta para o estado de perfeição. Esta viagem é a existência da alma, que um dia vai terminar no próprio Criador. Tanto a criação, quanto a experiência da alma. Vai ser assim, funciona dessa maneira. É assim que Deus criou o universo. Então, viver é a experiência
existencial da alma, do ser. A viagem é que interessa, não é o chegar. O dia que chegar, tudo volta a ser Deus. Porque saímos de Deus. Nós somos deuses, dizem as Escrituras. Vós sois deuses e todos filhos do Altíssimo. Se somos filhos, somos pequenas fagulhas desse Deus eterno, vivendo na relatividade da criação, enquanto nosso Pai existe no plano absoluto, onde reside a eternidade, ou luz inacessível, dizia o apóstolo Paulo. Então Deus ressuscitou o Senhor, porque não era possível que a morte pudesse reter o Senhor. E ele então passa aqui a citar Davi, né? No Salmo 16, a partir do versículo 8. Os irmãos vão ver lá, convém até depois dar uma lida nesse Salmo, Salmo 16. Pode ler inteiro, mas a partir do versículo 8, do versículo 8 ao 11, é a lembrança que Pedro faz aqui do texto, mas lá está mais completo, é mais profundo, mais bonito. Aqui está um resumo do pensamento. Ele começa a lembrar Davi. Ele diz assim, do Senhor, disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor. Então, porque está à minha direita para que eu não seja comovido. Tem o Senhor diante de mim, dizia Davi. Do mesmo modo que Cristo tinha Deus diante dele. É importante nós estabelecermos essa relação, porque os Salmos de Davi têm muito disso. Enquanto Davi fala do ministério de Cristo, ele também vive aquilo que ele entende das coisas reveladas por ele. Porque o apóstolo Pedro diz, logo a seguir, nós vamos ver, no comentário da pastora Wanda, que Davi era profeta. Então, certamente, ele entendia as coisas que o Senhor estava revelando por ele. E via que aquilo se aplicava tanto ao Senhor diante de Deus, quanto a nós diante do Senhor. Os irmãos percebem a relação? Não é difícil de entender isso. Sempre via diante de mim o Senhor, versículo 25. Porque está à minha direita, para que eu não seja comovido, que a tradução, como eu digo sempre, tem algumas palavras que não cabem, o tradutor não sabia direito o sentido transcendental, ele pega e coloca uma palavra que não cabe muito bem aí. Mas lá no Salmo está melhor. Né? Para que eu não venha vacilar. O Senhor está à minha direita. Quer dizer, quem é que está à direita? É aquele com quem nós contamos. É aquele em quem nós confiamos plenamente. Não é nosso braço direito, não é isso que é uma palavra que comumente nós ouvimos por aí, o braço direito é o fulano, que me ajuda, que me assiste, que me socorre a todo momento. É desse mesmo pensamento que se está falando. Porque o Senhor está à minha direita. Eu não vacilarei, não terei dúvidas na minha existência. Por quê? Porque eu sempre tenho o Senhor diante de mim. Que é o que diz o Salmo lá, que está um pouquinho diferente. Sempre via diante de mim o Senhor. Eu ponho o Senhor diante de mim. É o sentido que o Salmo nos coloca. Porque o Senhor não apareceu de graça lá diante do sujeito. O sujeito quis o Senhor. Então, Davi diz, eu ponho o Senhor diante de mim. Lá no Salmo 16. Para que eu não venha vacilar, isso é lógico. Por isso, se alegrou o meu coração. E a minha língua se exultou. E ainda a minha carne há de repousar. Aqui está em esperança, mas a palavra lá do Salmo é de repousar segura. Isso significa o quê? Que quando nós pomos o Senhor à nossa direita, a nossa vida carnal está segura. Os irmãos percebem? O que ele quer dizer aqui é assim, que nós precisamos ter o Senhor Jesus
A nossa direita, que é o Messias, que é o Adonai, é o Cristo, a nossa direita, como nosso braço forte, nosso ajudador, do mesmo modo que o Messias tinha à sua direita o Senhor, o nosso Deus. Ele não fazia nada que não fosse a vontade de Deus. E nós precisamos fazer a vontade também do nosso Deus. Porque Jesus é aquele que representa Deus aqui nesse planeta, nesse mundo. Então, a minha carne há de repousar em segurança. Em segurança. Pois não deixarás a minha alma no inferno. A pessoa acha aqui que ele está falando já depois da morte. Não, ele não está falando isso. O inferno já existe aqui na Terra. Tem pessoas que vivem o inferno. Nós estamos cansados de ver gente assim, vive o inferno. Não tem paz, não tem sossego, não tem alegria, não tem tranquilidade, não tem nada. Vive se atormentando. Tem pessoas que conseguem se atormentar a si mesmo. Porque o diabo está ali, atormentando, tirando a paz dela. Outros acabam tirando a própria vida, achando que está fazendo uma coisa maravilhosa. Né? Hoje tem essa situação no mundo de países que aprovam o suicídio, acham que o sujeito tem direito de tirar a vida dele. Quem vê pensa que foi ele que deu a própria vida a ele. Né? Então, como o corpo é meu, eu vou destruir tudo e tal. Vou acabar com isso. Conversa, não vai acabar nada. Vai passar por lá de lá e vai sofrer um bocado. Então, não deixarás a minha alma no inferno. No inferno. Nem na morte, porque a morte não pode mais reter a nossa alma ou a vida que há em nós. Porque a morte pode estar presente na vida de um homem que não morreu. Nós não estamos falando da morte física, estamos falando da morte da alma. Quando ela está destituída desse vínculo com Deus. Esse vínculo que o Davi chama aqui. De colocar ele à nossa direita. A palavra é clara. Não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu ungido, aqui a palavra é santo, né? Está santo aqui. Veja a corrupção está com S maiúsculo, como se fosse Jesus, só Jesus. Mas aqui a palavra é o escolhido. Lá no Salmo você vai ver que quando Davi está falando dos homens de Deus, ele os chama de santos. De santos. Então, embaixo, quando ele repete a palavra, ele está falando do quê? Do ungido. O que é um santo? É um escolhido. São pessoas separadas para Deus, para servi-lo na implantação da civilização, do novo mundo, nas muitas áreas da vida, do departamento humano. O pessoal pensa que o povo das Escrituras, o povo de Deus, o Israel bíblico está só dentro de igrejas, dentro de sinagoga. Não está. O povo de Deus está espalhado pelo mundo. As almas estão espalhadas pelo mundo, servindo nas várias áreas do conhecimento humano, fazendo o mundo avançar. Tem muito cientista que é alma de Deus, filho do Altíssimo. Nem sabe disso, mas vão acordar. O fim do mundo vai trazer um despertar para todas as pessoas, que vão tomar consciência de quem elas são. Então, não permitirás que o teu ungido, que o teu santo, veja a corrupção. E a corrupção não deixará que essa armadilha que existe no mundo não tem nada a ver com corrupção financeira, de roubo, nada. Que nós sejamos vítimas dessa confusão que está no mundo armado pelo diabo, que é a corrupção de tudo, dos valores, da vida, do pensamento político, de tudo. É a corrupção de tudo. Porque o diabo entrou no coração do mundo, está destruindo a vida. Está destruindo a vida. E segue aqui Davi, ele está falando de Davi, né? Fizeste-me conhecido os caminhos da vida. Ué, ele está falando de quem? Está falando de Davi. De Davi. Né? Jesus ia nascer como descendente dele, lá na frente. Né? Pela comunhão entre José e Maria, evidentemente. Claro que Jesus não podia ser filho do Espírito Santo, não pode ser. Porque ele é descendente de Davi, da carne de Davi. Então, fizeste-me conhecido os caminhos da vida, me ensinaste os caminhos da vida. Com a tua face me encherás de júbilo. Tudo aquilo que o Senhor se revela a mim, com a sua presença, minha vida se encherá de alegria. E ele encerra o Salmo 16, eu peço aos irmãos que depois dão uma olhadinha em casa,
dizendo assim, na tua presença há farturas e alegrias. Na presença de quê? Do Senhor Deus, do Senhor Jesus, que é Cristo, é Adonai. É o Senhor nosso, dos cristãos, dos judeus, e de todos os homens que creem no Deus de Israel. Não precisa estar enfiado dentro de igreja, sinagoga, irmãos. Não tem nada a ver. No mundo novo não vai ter nem templo, porque haverá uma consciência universal em todos os lugares. Na tua presença, farturas e alegrias, à tua mão direita. Quer dizer, o poder que está contigo, ela traz delícias perpétuas. Então, o plano de Deus é fazer desse mundo um lugar maravilhoso para todo mundo viver, desfrutar da vida, do desenvolvimento em todos os aspectos. Quantas coisas o homem tem a aprender. A civilização está dando os primeiros passos ainda. Está de coeiro, como diria as mães. Né? É um bebê ainda a civilização do homem. O homem acha que chegou não sei aonde, que vai não sei em que lugar. Não vai para canto nenhum, não vai ter tempo. Ele criou uma erva daninha, ele vai destruir a vida. Então não vai para lugar nenhum. O homem é novo ainda, muito jovem. A humanidade ainda está começando a dar os primeiros passos no caminho da civilização. Isso vai ser uma coisa fantástica. Nem o Spielberg lá é capaz de imaginar o que vai ser o futuro desta humanidade. Bem, então, nós fomos escolhidos para participar desse movimento. Isso é maravilhoso, irmãos. É uma honra para nós servirmos ao Deus de Israel. Porque ele nos chamou, não é porque a gente é diferente, não. E ele vem trabalhando nossas almas há muito tempo para nos fazer dignos de cumprirmos essa tarefa. Que nós sejamos abençoados por este Deus maravilhoso. Deveria ter terminado, pastor. Estava indo maravilhosamente bem, né? Mas o Pedro, né, o apóstolo Pedro, nesse discurso dele, quando ele termina ele está fazendo um esforço de convencimento aos irmãos judeus, né? Porque a maioria das pessoas que estava ali, ou quase todas, ou se não todas as pessoas, eram judeus vindos de todas as partes. Nessa época, eles se juntavam em Jerusalém, né? Então, ele estava num esforço de convencimento para os irmãos judeus, dizendo que tudo o que estava acontecendo tinha sido anunciado. E eles tinham, por Davi, o maior respeito, né, como um dos pais deles. Então, ele cita Davi aqui, desde o começo, onde esse Salmo 16 é um salmo lindíssimo, né, onde Davi fala da comunhão dele com Deus, da certeza dele de Deus na vida dele e tudo mais, e como eles tinham esse respeito muito grande por Davi, ele no versículo 29, ele diz assim: irmãos, seja-me lícito agora falar a vocês livremente acerca do patriarca Davi e dizer que ele morreu e foi sepultado. Entre nós está até hoje a sua sepultura. Dizendo, né? Sendo, pois, ele profeta, e ele afirma aqui que Davi era profeta, ou seja, ele compreendia o que significa um profeta. Tem entendimento das coisas de Deus, né? Tem compreensão do mecanismo da vida, dessa ciência de Deus que para nós está sendo revelada por meio do Espírito, né? E estando contida aqui nessas escrituras. Então, alguns destes servos que vieram trazer essa mensagem, realizar as tarefas no meio do povo, eram homens que tinham essa profunda relação e comunhão com o Senhor. Então, ele diz assim: sendo ele, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, nesta previsão, ele fala da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno e nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus de que todos nós somos testemunhas, de maneira que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz:
Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, eu li todo para que a gente pudesse ter uma ideia do conjunto da instrução, até porque já estamos bem no finzinho do nosso horário, né? Mas ele aqui, irmãos, isso é uma coisa que nós precisamos também fazer em nossas leituras, quando nós estivermos interessados nessa ciência e buscando o entendimento por meio da palavra, para que o Espírito possa nos guiar, que nós possamos ver que o Novo Testamento ele é todo fundamentado no Velho Testamento. Por isso que não pode haver dois livros, né? Na verdade, é um desenvolvimento do pensamento, né? Logicamente, de uma forma mais profunda, vamos dizer assim, no sentido de decodificar o que tinha no Antigo Testamento. E até mesmo esse termo a gente precisa pensar como é que nós podemos dizer, né? Porque todas as coisas que Jesus veio fazer, ele aprofundou o pensamento de Moisés, ele aprofundou o pensamento de Davi. Martinho Lutero dizia que os salmos eram o próprio evangelho, que todo o evangelho, toda a doutrina de Jesus estava contida nos salmos, toda a palavra de Deus estava contida nos salmos, e é verdadeiro mesmo. Nós rogamos ao Senhor que nos instrua, que esse Espírito nos instrua, nós percebemos que toda a instrução que Jesus veio trazer para nós e que todos os profetas trouxeram desde Moisés estão nos Salmos. Então, quando ele fala aqui, ele diz, eu vou falar para vocês que este Davi que falava estas coisas, ele já não está entre nós, mas ele era profeta e sabia perfeitamente qual era o propósito de Deus, porque Deus jurou a ele que sairia do fruto dos seus lombos este Salvador, sairia este Messias que assentaria sobre o seu trono. E nós sabemos, já nos reunimos em torno desta palavra muitas vezes, na 2 Samuel, capítulo 7, foi aonde pela primeira vez Davi recebeu, e com muita surpresa de Deus, né? Ele ficou também surpreso, dizia assim, ele, como que o Senhor vai lhe prometer uma casa, né? Deus, então, revela a ele, no capítulo 7 da 2 Samuel, que ele construiria uma casa para Davi, e que desta casa, que era um reino, não é? E desta casa, o reinado desta casa sairia dos lombos dele, e que nunca faltaria sucessor saindo dos lombos de Davi para esta casa. Está escrito, é uma profecia. A casa de Davi é uma profecia. E o sucessor desta casa, quer dizer, quem viria ser o governador, o rei, enfim, a pessoa que iria comandar essa casa seria um dos filhos dele, que sairia dos lombos dele, desta linhagem, né, desta casa de Davi, dessa tribo de Judá, que é uma profecia que foi dita desde Jacó, no capítulo 49 do livro de Gênesis, quando Jacó abençoa todos os seus filhos, ele faz a primeira vez essa profecia. Davi, então Deus confirma para Davi, ele faz uma confirmação em Davi, né, renovando um pacto, né, lembrando ou renovando o pacto, dizendo que sairia. E aí, então, Pedro aqui faz com que os irmãos, que eles conheciam as Escrituras, lembrem que havia esta profecia, que tinha saído da boca de Davi, irmãos, e que sairia este Cristo. Ele disse, nesta previsão, ele estava falando da ressurreição deste Messias, e que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção, que o nosso irmão já instruiu no sentido de que esta instrução aqui, ela estava distorcida pela ideia de que a vida eterna era no mundo espiritual, era nos céus. E, na verdade, o que nós estamos recebendo hoje, o que ele quer dizer é que as almas que têm comunhão com Deus, elas têm vida eterna desde esse momento, desde a hora que elas despertam. Então, essas almas, elas deixam de viver no inferno, elas deixam de ter comunhão com a morte, deixam de andar na morte e passam a viver na vida. Então,
ela não é deixada no inferno. A gente costuma dizer que a alma não morre e vai para o inferno. Ela já vive no inferno, ela permanece no inferno. Ela não morre e vai para as regiões da morte. Ela já está na morte, ela permanece nas regiões da morte. Então, se as nossas almas, em nossas experiências terrenas, né, na carne, que é um termo que é usado nas Escrituras para falar da vida terrena, da nossa experiência aqui, né, como homens e mulheres, nós não tivermos essa oportunidade de despertar, não é, que a Escritura chama de salvação, não é, de despertar, de receber a luz por meio deste Cristo, que veio nos comunicar a luz, que veio retirar de nós a morte. Se nós não tivermos essa experiência, nós permaneceremos na morte aqui e quando terminar nossa experiência terrena, irmãos. Nós seremos retidos pela morte, né? Então, ele, nesse esforço de convencimento, ele dizendo assim, não é nenhuma novidade que este Jesus seja o Messias. Há uma profecia. E Davi falava desta ressurreição, que este Cristo viria trazer a luz ao mundo. E Samuel, Crônicas, estão recheadas, e próprios Salmos, né, recheadas de referências, se nós quisermos saber, até as referências que eles colocam aqui não são todas as referências, porque poderiam ser muitas outras referências para poder fundamentar o que ele está falando, dizendo que não havia nenhuma novidade, eles esperavam esse Cristo, que teria saído dos lombos de Davi, e ele saiu mesmo da linhagem de Davi, porque o pai de Jesus, o pai carnal de Jesus Cristo, que foi homem, que nasceu como todo mundo nasce, não é? Da conjunção carnal de um homem e de uma mulher, ou seja, de José e Maria, foi Jesus Cristo da linhagem de Davi. Então ele disse, Deus ressuscitou este Jesus, e nós somos testemunhas da vida dele. Então os apóstolos foram testemunhas, sabiam quem era Jesus, quem eram os pais de Jesus, como Jesus viveu, como ele nasceu, como ele viveu, e todo o ministério dele. Pedro disse, nós somos testemunhas do que ele fez e quem ele era. De maneira que, exaltado pela destra de Deus, né, pelo poder de Deus, e tendo recebido deste Deus a promessa do Espírito Santo, derramou isto que agora vós vedes e ouvides, que era justamente o que eles estavam escandalizados, que eram homens simples, né, pessoas que não eram letradas, eles estavam simplesmente falando das maravilhas de Deus na própria língua daqueles que estavam espalhados. E eles não tinham como saber isso, então era uma obra de Deus. O Espírito de Deus desceu sobre eles, né, para usar uma linguagem que foi bíblica aqui, na verdade, e fez com que eles, para dar uma demonstração do poder de Deus e de que havia realmente ali o Espírito de Deus entre eles, para que eles pudessem acreditar que o Cristo que fora rejeitado pelo povo judeu era realmente o Messias. Então, eles falaram na língua de cada um para que eles pudessem compreender a mensagem, porque como é que eles iriam saber se eles não entendessem na língua de cada um? Deus fez esse grande fenômeno. Então, é isso que ele está dizendo, vocês não podem se escandalizar com isso, porque quem fez esta obra foi Deus, é isso que ele está dizendo aqui, de maneira que, exaltado pelo poder de Deus e tendo recebido de Deus essa promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. E eu penso, irmãos, assim, nós estamos assim em volta dessa escritura, dessa história maravilhosa desse povo há muito tempo, não é? E estas coisas, essa palavra mexe no nosso coração, toca no nosso coração, mas ele precisa fazer mais do que isso, ele precisa realmente trazer para nós a luz que desperta a nossa consciência para as nossas responsabilidades, porque essas pessoas que estavam recebendo aqui tinham responsabilidades, mas elas precisavam ser convencidas, porque elas não acreditavam. Eram judeus. Como hoje nós estamos há um tempo em torno de Cristo, dos ensinamentos deste Jesus, né, deste profeta, deste mestre, deste rabi, deste Senhor do mundo, né? Senhor de todas as coisas, Senhor das nossas vidas, e nós ainda ficamos em dúvida, né? Se devemos crer, se devemos fazer, se devemos deixar de lado as nossas coisas para servir o Senhor. Nós vamos ser provados já, se somos realmente este povo, se somos realmente de Cristo ou não. A Escritura aqui nos diz que Pedro estava tentando convencer os seus irmãos de que este Cristo tinha vindo fazer o trabalho. Hoje, talvez, nós estejamos precisando ser convencidos de que
este reino que foi anunciado por ele, de que foi confirmado por Davi, né? A Davi, na verdade, e que foi depois dito por Jesus, o reino de Deus é chegado entre vós. Por que ele dizia isso? Porque ele tinha chegado. Ele veio, então, concluir a obra de Jesus Cristo. Nós estamos precisando ser convencidos disso, da mesma maneira que os judeus precisaram ser convencidos de que ele era o Messias, irmãos. Nós temos que pensar nestas coisas. E ele disse, então, aqui, ele disse, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Ele disse, olha, Davi também profetizou de que haveria um trabalho a ser feito. Quem eram os inimigos? A escuridão, é o mal, não é? É a besta, que é o conjunto das obras dos homens distanciados de Deus. Então, havia ainda um trabalho grande a ser feito, e Davi compreendeu isto. E disse o Senhor ao meu Senhor, disse Deus a Jesus, né? Assenta-te à minha direita, que é o que nós recebemos de instrução, que Jesus tinha o próprio Deus, o eterno Deus, porque ele era a luz, ele é a luz deste mundo, representa Deus neste mundo. Ele não é Deus, mas ele representa Deus, porque ele trouxe a luz de Deus. Da mesma maneira que nós temos que olhar para Jesus como a luz deste mundo. Então, Davi olha para Jesus e disse, tu és o meu Senhor, mas reconhece que o Senhor de Jesus, que é o Senhor de todos nós também, que é Deus, ele vê que Jesus está acima dele. Ele disse o Senhor Deus ao meu Senhor Jesus, assenta-te à minha direita, quer dizer, que Jesus não pode fazer nada sem que Deus o ordene, sem que Deus esteja do lado dele, sem que Deus esteja conduzindo todas as coisas. É isso que o Davi quis dizer aqui para nós. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés, abaixo dos teus pés. Então, havia um trabalho a ser feito, que seria e que será feito, que tem sido feito desde o princípio, né? E Jesus veio terminar esse trabalho e conta com esta casa, que é esta casa de Davi, de onde ele sai, conta com esses trabalhadores deste reino, né? Desta casa, conta com este povo a quem Jesus lidera desde o princípio. Nós entendemos dessa maneira, lidera desde o princípio, porque o reino, hoje nós entendemos com mais clareza, chegou desde aquele princípio, desde a chegada do Senhor Jesus, mas está se concretizando agora, irmãos. As evidências são muito claras de todas as coisas que nós estamos vivendo. Então, ele fala aqui com toda clareza, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel. Ora, quem é a casa de Israel? A menos que nós estejamos iludidos, né, irmãos? Esta escritura, a menos que esta escritura não esteja falando a verdade, esta escritura fala de uma casa. Existe uma casa de Israel. E este povo que nós chamamos de povo da Escritura, ou povo de Deus, que o Senhor vem conduzindo, é esta casa de Israel, que junta essas tribos, não é? Todas essas 12 tribos que se multiplicaram neste mundo, quer dizer, é um povo que Deus vem conduzindo e preparando e capacitando para um trabalho. Ele diz, olha, com certeza, toda a casa de Israel, somos nós a casa de Israel, e muitas pessoas que têm vínculo com essa escritura. Porque se nós não temos vínculo com essa escritura, uma alma que não tem nenhum vínculo com essa escritura, no sentido de não reconhecer este Deus como o seu Deus, que conduz as suas vidas, não tem razão nem para se ocupar das coisas de Deus, nem para permanecer dentro das igrejas, né? Então, ele diz, saiba, com certeza toda esta casa, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, coloca a responsabilidade nos seus próprios irmãos, Deus o fez Senhor e Cristo e ungido e Senhor de todas as coisas e Messias, quer dizer, o condutor das coisas deste reino, a pessoa, o espírito, a alma, que tem a responsabilidade de nos conduzir, né, de comunicar essa luz, de comunicar esse espírito. Ele mesmo disse, eu vou, mas não deixo vocês órfãos. Não é? Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o Espírito dele, para que possa falar para vocês de todas as coisas. Eu estou falando aqui algumas coisas, mas não posso falar tudo, mas o Espírito de Deus falará convosco e falará todas as coisas, pois está falando conosco agora todas as coisas. Está nos revelando uma ciência profunda que existe dentro destas escrituras e que nós não enxergávamos. Agora, se nós estamos com os nossos corações abertos,
destituídos das nossas verdades, né, que não servem para nada, a não ser para nos confundir, nós estamos bem atentos a que há uma ciência aqui dentro, irmãos, destas palavras, que o Senhor quer nos instruir, porque nós temos responsabilidades com este reino, com esta casa. Nós precisamos levar muito a sério isso, assim, e é muito importante que nós estejamos recolhidos. Já são mais de 2 meses, eu acho, né? Mais de 2 meses que nós estamos recolhidos. É um tempo bom para nós pensarmos, refletirmos em torno da nossa responsabilidade, das nossas responsabilidades com este Deus, com esta palavra. Que o Senhor nos conceda entendimento, como sempre pedimos, porque o entendimento é dado pelo Espírito, que nos conceda um coração manso, que nos conceda paz, né? Para que nós possamos enxergar as coisas com os olhos do Espírito. Que o Senhor nos abençoe nossas casas, abençoe nosso pastor, né? Que possa abençoar a sua casa, nosso irmão está sempre disposto a nos instruir, e que nós possamos permanecer com a alegria que Deus nos dá, como diz o Salmo 16, que é maravilhoso quando ele fala, né? Far-me-ás ver a vereda da vida, no versículo 11 do Salmo 16, na tua presença há fartura de alegrias. Então, se nós estamos na presença de Deus, nós nos alegramos, não tem... Deus é tudo para nós, né? Então, não tem por que nós ficarmos tristes. Há fartura de alegria, farturas de alegrias quando nós estamos na presença dele. Então, nos alegremos-nos, né? Por mais que as situações elas sejam difíceis e vão ficar ainda mais difíceis, nós temos Deus a nos guiar e Jesus a quem ele nos enviou como Salvador e Senhor. Amém.